trouxe uma foto aqui, uma imagem, que já fala um pouco de tudo isso que a gente vem falando aqui sobre inteligência artificial. E relata hoje esse símbolo bastante importante aqui, que é a segurança da informação. A gente tem muita informação, para você ter ideia, os hospitais são um dos terceiros mais atacados no país, né? Isso é em modo geral. Então, nós, hoje, eu vou falar para vocês em média baixa aqui, os meus indicadores, eu tenho no mínimo 4 milhões de ataques por mês na nossa base. É uma estatística muito alta. E vem, e milhões, e vem de muito lugar. Eu tenho da Índia, eu tenho da China, eu tenho da Coreia, eu tenho da Rússia, eu tenho de tudo quanto é tipo. Só que aí eu vou fechando muitas portas para poder diminuir isso daí. Mas ainda a gente vê uma base muito grande. E isso eu falo no geral. Tem o Sírio que está ali, o 9 de julho que está aqui. Todos têm a mesma estatística ou parecido ali com essas questões. É muita coisa. A gente está mais ou menos ali comparado com uma área financeira, com o varejo, que também é muito atacado, né? Então, por que isso daí? Hoje a base de dados de dentro do hospital ela é muito grande e tem muita informação. Então, desde pequeno, quando você nasceu, seus dados da sua mãe, parente, já está tudo lá. Então, é uma base muito grande e isso faz muita relevância para esse mundo de hackers que vem roubar essas informações para fazer essa negociação. Junto com a nossa advogada ali, ela deve ter passado bastante já essa situação, né? Mas é muita coisa. Eu quero fazer um comentário, já que é impressionante. A gente não pode divulgar muito porque assusta, né? Mas e aí conter mesmo a informação. Porque a vulnerabilidade de dados da saúde, se trouxerem da IoT, que é qualquer device que está dentro do hospital com RJ45, você pluga na rede lá, ele sequestra o TI, ele derruba o monitor cardíaco, ele planta o pânico. E o índice de ataque já passou. A Febraban divulgou os dados lá. É que a fraude cibernética em dados financeiros tem um assunto específico que é roubar dinheiro. Não é dado. Aí é dado. Dado para o hospital, claro. Mas imagina só o Einstein falar, estou aqui com a sua UTI, vou derrubar 50 monitor cardíaco se você não fizer tal coisa. Pronto. E a vulnerabilidade desses sistemas, o Torelli reclama muito lá no laboratório. A gente não fecha a porta. Porque a anestesia está lá no centro cirúrgico com uma etiquetinha do lado lá com a senha da máquina. Não é problema de governança cibernética, é cultural. Exatamente. E é o que vem falando aqui, né? A cultura, o ser humano. E a gente mudou muito essa dinâmica dentro do hospital, de como que as pessoas tratam as informações, como que a pessoa maneja as informações. Então, tudo isso tem um viés cultural e humano para a gente poder tratar esse tipo de informação. Aqui eu trago alguns conceitos que aí a gente fala um pouquinho já entrando, diagnóstico médico e assistido por IA, monitoramento de sinais vitais, previsão de surto de doenças e otimização de recursos hospitalares. Então, tudo isso daí a gente já compõe com uma base de informações para poder já fazer o tratamento da IA ou também ter um direcionamento das informações que vão trafegar ali, né? Foi bem falado aqui de algumas questões de como você traz a informação para dentro da base de dados, como você traz essas informações e como que você analisa essas informações, e como a IA vai analisar essas informações, né? Por exemplo, a gente tem um ponto aqui bastante importante, que é o prontuário eletrônico. Ali está a entrada de qualquer paciente dentro do hospital. Alguma informação errada ali, ela já é um caos para dentro para o paciente. A gente pode ter até, em algumas situações, até morte sobre alguma prescrição, uma evolução errada dentro de um prontuário. Então, isso é bem importante para que a gente maneje essas informações com bastante segurança. Sensores que a gente tem hoje. Hoje, a gente está falando de IoT, MIoT, então a gente tem muito equipamentos conectados na nossa rede. Então, por exemplo, você pega equipamentos que vai ali para fazer um tomógrafo, fazer um raio-x, que está tudo conectado na nossa rede. Então, tudo isso é base de informação que entra dentro do paciente para poder fazer toda essa análise. E como que faz isso daí hoje? Hoje, todas essas redes conectadas, ela pega essas informações, por exemplo, a Kátia. A Kátia entrou no hospital, ela está com uma tosse, e aí ela vai ser diagnosticada. Pode ser uma tosse, mas isso pode ser uma viral, pode ser uma epidemia, pode ser alguma coisa que está sendo relevante ali naquela... Aí veio o Murilo. O Murilo veio também, com uma tosse também. Aí você já vê que vai fazendo uma evolução de muitas situações ali que possa tratar essa informação. Depois que isso entrou para dentro da base, tem um correlacionamento que a IA pode ajudar para ver se não é uma epidemia ou se não é uma questão mais generalizada.
foi o que aconteceu aí com Covid aí que veio, mas se alastrou muito aí de uma maneira muito rápida, né? Mas a gente hoje tem pesquisas dentro do hospital, tem um departamento de pesquisa que analisa um monte de base do governo, do SUS, que a gente analisa essa base para ver se tem algum tipo de radiação ali, ou de epidemia, ou pandemia que possa ocorrer futuramente para dentro do nosso país aqui, cuidar da saúde. Bom, aqui eu trago também alguns pontos aqui de algoritmos, né, que a gente fala um pouco de diagnóstico de imagem. Então, a IA, ela tem uma questão muito analítica hoje. Então, por exemplo, quando ela afere um tipo de exame, ela pode ajudar na questão de análise do exame. Tá certo que tem a visão do médico, o médico já tem ali toda aquela estrutura para poder entender qual que é o tipo de problema que possa acontecer, mas aí ela pode ajudar e descer um pouco mais no detalhe ainda, que os olhos humanos às vezes pode não ver ali rapidamente, pode passar. E aí ajuda muito nessa questão aí. Hoje nós temos um departamento que trata toda a parte de exame de imagem. E ali a gente já tem uma questão ali que a IA já ajuda no manuseio, na identificação e no tratamento da imagem daquele exame. Aí também tem as análises preditivas das doenças, o processamento de... Hoje a gente tem um sonho muito grande, né? Que sabe qual que é o problema que quando você entra num consultório e um médico ele reclama pra gente? Do tempo. Por quê? Porque tudo ele tem que levar para o sistema. Antigamente estava tudo no papel, era muito mais fácil. Ele colocava no papel, assinava, passava para frente e deixava a vida rolar. E estava lá no arquivinho lá do prontuário do paciente. Hoje ele tem que fazer a consulta, tem que dar o resultado, tem que fazer a prescrição e fazer a evolução dentro do sistema. Então isso daí toma um pouco de tempo dele. Uma vez eu entrei dentro do consultório e falei assim, doutor, eu quero participar com você passo a passo de uma consulta. Aí ele falou assim, muito bem, você é de TI? Sou de TI. Nem falei que era de segurança da informação, né? Porque aí ele ia falar, tá muito difícil acessar o sistema aqui, a senha está complexa, tá não sei o quê. Aí eu já ouvi um monte de reclamação, né? E aí eu sentei e fiquei olhando e fiquei monitorando o tempo dele. E realmente, ele poderia ganhar tempo na consulta se fosse um pouco mais prático para ele. Então, numa consulta normal, ele estava demorando ali, dependendo ali, uns 30, uma hora ali de média da consulta. Poderia facilitar a vida dele? Poderia. Se eu tivesse uma inteligência artificial e na inteligência artificial ele for dando comando de voz para aquele local, o sistema já for absorvendo as informações e ali ele só faz uma leitura e uma correção, quanto tempo ele não ganha ali na consulta e quantos pacientes ele não pode atender por dia? Olha que interessante como a inteligência pode estar ajudando nesse momento, né? Então, tudo isso daí é a evolução que hoje vai acontecer naturalmente. O Murilo veio da RINS, e na RINS teve uma palestra lá de um hospital da Samsung da Coreia que é sensacional, né, Murilo? O hospital totalmente informatizado e totalmente tecnológico, né? E, eu vou falar para vocês, e faz anos, não é de agora não. Se eu não me engano, é desde 2008. Mas o HCOR, lembrando que ele foi do eixo da Paulista, ele foi o último hospital a ser informatizado. Então, teve uma transição aí também, uma transformação. Aqui eu trago um pouco da implementação e monitoramento, né? A gente fala um pouco de IA, e a IA no hospital ela precisa ser segura e robusta. Aí que eu falo para você, a segurança da informação ela é um caso de hospital muito crítico. E a gente precisa ter essa questão mais segura e mais robusta da informação. Tem o monitoramento tem que ser contínuo, a gente não pode deixar de monitorar todo o tráfego e tudo o que acontece dentro do hospital na base de dados. A segurança na proteção contra vazamento de dados. Isso, nós temos a LGPD que ajuda também, temos a parte de direito aí que nos ajuda, e também tem os médicos, pacientes que precisam confiar no sistema, que eu falei para você. Todos os médicos precisam confiar naquilo que a tecnologia está dispondo para ele ali, né? Mesmo que ainda deixa um caos ali, mas eu acho que hoje, acho que foi a doutora que falou aqui, que sem a tecnologia já não consegue mais ter aquela mesma atração, né? Hoje a gente tinha muito, para você ter ideia, quando eu cheguei a gente tinha muito problema para entrar no sistema. Hoje, se eu tirar o sistema, ninguém consegue fazer mais nada. A gente tem um programa dentro do hospital que a gente faz treinamento de crise. Então tem alguns períodos que a gente para o sistema e fala assim, agora vocês precisam trabalhar. Lembra a doutora falou de processo, de transparência, de confiabilidade? Então a gente precisa de ter isso de volta. Só que para voltar para o papel ninguém consegue mais. Se tirar o sistema, se tirar tudo, o pessoal não volta mais e não consegue mais executar nada. Aí o processo, a pessoa já não sabe fazer mais o processo no papel. Por quê? Ele condiciona
O sistema condiciona a pessoa que tudo é mais prático, mesmo que tenha demora, mesmo que tenha problema. Mas hoje está desse jeito aí o sistema. Ainda bem que estamos na tecnologia. Uma coisa que a gente colocou, e também tem uma questão, que são, por exemplo, eu sou o único hospital da América Latina que eu fiz a certificação da ISO 27001, que é a base de segurança da informação. Então, eu sou o único hospital aqui da América Latina. Isso já por 3º ano. E uma coisa que eu fiz um congresso, e nesse congresso eu perguntei para as pessoas, quem aqui tem uma política de segurança da informação e uma política de inteligência artificial? Um congresso de, acho que de mais de 2.000 pessoas, eu acho que umas 30 levantaram a mão. Então, isso ainda vem aquela questão, aquele mito de querer saber como que faz, entender como que a inteligência artificial ela está dentro do sistema para poder entender como que eu faço uma política, né? Eu consegui colocar um monitoramento, nesse monitoramento eu consegui pegar algumas situações ali e comecei a fazer uma evolução de como a inteligência artificial ela trabalha e ela se comporta no meu ambiente. E com isso eu fui melhorando. Criei uma política que tem que ser... Não, eu fiz a base, eu fiz o começo ali. Agora a gente está aprimorando um pouco mais ela. Mas a gente precisa estar junto e precisa ter essa política dentro do nosso ambiente. Até mesmo e divulgar, porque, como a doutora falou, de transparência. Você precisa dar transparência disso daí, para todos os colaboradores. Porque senão as pessoas começam a utilizar, começam a fazer um monte de coisa, daqui a pouco está fazendo prescrição lá pela inteligência artificial. Passa no consultório, está aqui, só a sua receita, a inteligência artificial assina e pode ir embora. Aí não dá. Aí do Dr. Google, doutor agora IA, né? Bom, aqui eu falo um pouco também da segurança de infraestrutura e modelo de IA. Proteção contra ataques adversos, isolamento de ambiente e monitoramento. Que esse é o modelo que a gente constrói com a inteligência artificial. Quando a gente faz a segurança da informação, a gente tem que colocar camadas de segurança. E na camada de segurança, a gente não deixa que os hackers penetrem dentro dessas camadas. Porque aí pode ter manipulação de dados, pode ter problemas ali de pegar as informações. Por exemplo, a gente, aqui no Sírio mesmo, o Lula estava internado ali. Você acha que ali, quando um presidente ou uma pessoa pública está internado, você acha que não tem nenhum tipo de invasão, nenhuma tentativa, não tem nada? Esses 4 milhões que eu falei pode ser o dobro ali, entendeu? E aí todo mundo quer o quê? Quer pegar a informação, para se beneficiar daquela informação. E para se colocar na internet, para ser público. Imagina se tem um diagnóstico dele que, olha, vai acontecer isso e isso com ele. E aí isso vaza essa informação. E essa informação começa a aparecer fake news, mas às vezes não é fake news, então tem um monte de informação aí que possa acontecer. E aí é o custo dessa informação, e também é o caos que pode gerar dentro de um país. Você entendeu? Então tem coisas que a gente precisa ter ainda, isolamento e monitoramento dessas informações dentro do nosso ambiente. E para finalizar, eu coloco aqui as minhas considerações éticas, né? Que é a transparência, o viés do algoritmo e a autonomia humana. E eu vou finalizar com essa questão aqui, ó. O médico sempre tem a palavra final. Apesar de a gente estar aqui fazendo toda a parte de segurança, tecnologia, mas a gente não pode deixar que isso tome toda essa viés do médico. Nós ainda somos muito dependentes da questão humana e também do parecer médico. Então, o médico sempre, a gente pode facilitar a vida dele, mas ele sempre vai dar a palavra final para poder fazer que toda essa inteligência artificial, essa tecnologia, ela funcione e seja bom para nós. E eu sei que isso valoriza muito o nosso trabalho, isso vai alavancar esse projeto, e a gente vai ainda construir um país assim, que nem a Samsung aí, de um país bem tecnológico. Mas eu acredito nisso daí, eu aposto nesse novo modelo, né, que tem implementado aí, e eu finalizo aqui com meus agradecimentos e obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.